Hoje conversaremos sobre 3 fundos imobiliários que estão pagando mais de R$ 1 por cota. Esse vídeo é importantíssimo para você que quer viver de dividendos. Então fique comigo até o final e bora pro vídeo! Olá, investidores! Me chamo Hermes, bem-vindos ao canal Construindo Renda Passiva. Todo investidor tem aquele sonho de viver de dividendos. E uma boa estratégia para alcançar esse sonho é acumular cotas de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são ativos de renda variável atrelados ao mercado imobiliário. Portanto, eles podem realizar todo e qualquer investimento relacionados a imóveis, como construção, compra, venda, comercialização, locação e muito mais. Quando investimos em fundos imobiliários que nos pagam R$ 1 por cota, fica muito mais fácil controlar quanto queremos receber de dividendos todos os meses e quantas cotas precisaríamos ter para recebermos esses dividendos desejados. Por exemplo, se uma cota me paga R$ 1 e eu e você queremos receber R$ 1.000 de dividendos todos os meses, logo eu precisaria ter 1.000 cotas, não é isso? Agora, se uma cota me custa R$ 100, eu também consigo saber quanto me custaria para ter essas 1.000 cotas. Que no nosso exemplo aqui, se uma cota custa R$ 100 e eu preciso de 1.000 cotas para receber 1.000 de dividendos, essa operação toda me custaria R$ 100.000. Bem antiburro, né, pessoal? Se você ficou com dúvida, não tem problema. Escreva lá nos comentários. Fiquei com dúvida. Eu mesmo vou explicar para você novamente. Não vai ser nenhuma inteligência artificial. Isso eu te prometo, tá bom? Para selecionar os 3 fundos imobiliários que eu estarei falando para vocês hoje, eu usei 3 critérios simples. O primeiro deles é que ele pagasse R$ 1 ou mais por cota. O segundo critério é que ele possuísse um maior patrimônio líquido. E o terceiro critério é que ele possuísse a maior quantidade de cotistas. O primeiro fundo imobiliário que estarei falando para vocês hoje, que está pagando mais de R$ 1 por cota, é o URPR11, um fundo imobiliário do segmento de papéis, administrado pela Vortex, que possui uma liquidez média diária em mais de 1,5 milhões, que está focado em recebíveis imobiliários residenciais, entra aí loteamentos, casas e prédios, possui mais de 30 CRIs em carteira e a sua maior posição gira em torno ali de 10% do seu PL. Vamos analisar alguns dados que eu retirei lá do relatório. Olho na tela. Então observe que o preço dele está atualmente em R$ 83,26, possui um dividend yield em 15,95%, então excelente dividend yield. Possui um P sobre VP em 0,82, então está em promoção. Teve como seu último rendimento R$ 1,03 por cota. Possui um patrimônio líquido em 1,2 bilhão e possui 84 mil cotistas, mais ou menos 84 mil cotistas. Observem também esse gráfico da sua distribuição do seu portfólio por segmento. Então observe que ele possui aqui 31,9% em multipropriedades, 23,2% em loteamento, 5% em residencial horizontal, 11,4% em residencial vertical, 5% corporativo, 2,2% home equity, outros 7,9% e mistos 13,5%. Então ele é bem distribuído, apresentando uma ou outra concentração ali nos loteamentos e nas multipropriedades, mas nada a saltar os olhos, tá bom? Nada a saltar os olhos, porque dentro, pelo que eu li ali no relatório, dentro desses loteamentos existem inúmeras empresas, tá bom? Então ele não está concentrado apenas em uma empresa que está pegando um CRI com o fundo imobiliário, não. São várias empresas dentro desses 31,9% e dentro desses 23,2%. Por indexador, que isso é importantíssimo. Então observe que 83,8% do fundo imobiliário está atrelado ao IPCA, 4,4% ao IGPM
e 11,8% ao CDI. Existe uma expectativa muito grande da inflação aumentar e da taxa Selic aumentar. Se eu aumento a taxa Selic, automaticamente aumenta o CDI. A inflação aumentando, aumenta o IPCA. Com isso, com certeza, teremos aí aumento nos dividendos desse fundo imobiliário. O valor do seu fundo imobiliário, desse fundo imobiliário, a tendência é que ele também aumente, porque ele vai aumentar os dividendos devido ao aumento da inflação e o aumento da taxa Selic, que são praticamente aqui, ó, mais de 90%, como vocês estão vendo aí na sua tela, tá bom? Observem também a sua distribuição geográfica. Percebam que ele está presente em diversos estados do nosso país, possuindo com a concentração maior em São Paulo, que é normal, 21,22%, na Bahia, 15,43% e no Sergipe, 19,55% do seu patrimônio líquido está constando aí nesses 3 estados principais. Antes de passar para o segundo fundo imobiliário, eu já peço o seu like, se inscreva aqui no canal para dar aquela força ao nosso projeto e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu estarei postando aqui toda semana e ganhe cada vez mais dividendos, porque ganhar dinheiro sem fazer nada é bom demais. O segundo fundo imobiliário que eu estarei falando para vocês, que está pagando mais de R$1 por cota, é o TRXF11, um fundo imobiliário do segmento de tijolos, que é administrado pela BRL Trust, que possui uma liquidez média diária em mais de 8 milhões, que está focado em imóveis comerciais e possui carteira em torno de 55 imóveis. Vamos analisar alguns dados que retirei lá do seu último relatório, de olho aí na tela. Então observe que ele está custando atualmente R$ 107,97, possui um dividend yield em 10,88%, então isso aqui é um dividend yield excelente para um segmento de tijolos, possui um P sobre VP em 1,01, então quase no seu preço justo, pagou no seu último rendimento R$ 1,05 por cota, possui um patrimônio líquido em 2 bilhões de reais e apresenta 169 mil cotistas, mais ou menos, tá bom? O segmento de atuação do inquilino, então observe que 26,30% é de varejo, 59,65% é do setor de atacadista e 13,10% casa e construção. Então você que tem esse fundo imobiliário em carteira tem que estar bastante atento em como anda ali, por exemplo, o Açaí, né? Tem que checar ali no relatório quais são as casas de construções que estão alugando os seus imóveis e a partir daí acompanhar como anda a lucratividade dessas empresas que alugam os nossos imóveis, por exemplo, tá certo? É dessa maneira que você trabalha ali paralelamente com a gestão desse fundo imobiliário. Um outro dado importante é o tipo de contrato. Então observe que 93,71% é atípico e 6,29% é o típico. A diversificação pela região do nosso país. Então observe que ele está presente em grande parte dos estados brasileiros, sendo a maior concentração em São Paulo, que isso é normal, 34,84%, na Bahia, 11,34% e no Pernambuco, 12,28%. Então está presente aí em diversos estados brasileiros. Sua diversificação da receita de aluguel por inquilino. Isso aqui é que eu estava falando anteriormente. Observe, o Açaí possui 45,14% do seu patrimônio líquido está alugado ao Açaí, 17,71% ao Grupo Mateus, 14,75% ao Pão de Açúcar, 8,25% ao Leroy Merlin, 3%, um pouco mais de 3% ao Extra, quase 3% ao Sun Clubs, 5,8% ao Obra Max e 2,35% ao Carrefour. De todos esses aqui, muito atenção nessas lojas aí, nesses imóveis alugados pelo Extra. Eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas pelo menos aonde eu já morei aí pelo nosso Brasil, essas lojas do Extra é quase uma Americana, com todo respeito, terra arrasada.
terra arrasada ou muita falta de produto. Então, muita atenção na hora de adquirir cotas desse fundo imobiliário. Cheque, principalmente esses que estão aqui nesse slide. Cheque, não custa nada. Lucratividade, como é que foi o último trimestre do Açaí, do Extra, do Carrefour, do Grupo Mateus, do Pão de Açúcar. Aqui na minha cidade não tem Pão de Açúcar, mas na sua cidade pode ser que tenha. Mas aqui tem Açaí, tem Grupo Mateus, tem Extra, tem Carrefour. Então a gente consegue estar acompanhando e analisando melhor quando nós estamos podendo ir no local. Quando você pode ir no local, é muito melhor você acompanhar aquela empresa, porque você fala com o funcionário, você verifica como é que está o estoque, né? Entrou num lugar que não tem material, os funcionários estão reclamando, está atrasando meu pagamento ou coisas diversas, barba de molho, né? Barba de molho. Cada um tem a sua consciência. Eu ainda não tenho cotas desse fundo imobiliário, mas pelo que eu estudei do fundo imobiliário para fazer esse vídeo, com certeza eu estarei adquirindo cotas do TRXF11. Gostei muito do projeto do fundo, então isso é muito bom, tá? Gostei muito. Com certeza em breve ele estará na minha carteira. O terceiro fundo que estarei falando para vocês, que está pagando mais de R$1 por cota, é o KNCR11, um fundo imobiliário do segmento de papéis, administrado pela Intrag, que possui uma liquidez média diária em mais de 11 milhões, que possui mais de 60 CRIs em carteira e que a sua maior posição nessa carteira gira em torno de 5% do seu patrimônio líquido. Isso é bom demais. Se porventura algum CRI der problema, o máximo que será impactado é 5% do seu dividendo. Então isso é bom demais, é uma gestão preocupada com o bem-estar e com os dividendos do seu cotista, tá? Isso é muito bom. Vamos analisar alguns outros dados que retirei lá do último relatório do KNCR11. De olho aí na tela. Então observem que ele está custando atualmente R$ 105,01, que possui um dividend yield em 11,95%. Então isso aqui é um excelente dividend yield. Possui um P sobre VP em 1,04. Tem um pouco de ágio, mas totalmente aceitável aí para as regras do canal. Pagou no seu último rendimento R$1 por cota. Possui um patrimônio líquido em mais de 6 bilhões de reais. É isso mesmo, pessoal, mais de 6 bilhões de reais. E possui 345 mil cotistas, por volta disso, tá, pessoal? A sua alocação por setor, ele possui 56,3% alocado em escritórios, 23,1% em shoppings, 14,8% em residenciais e 5,8% em outros. Lembrando que não é uma empresa apenas que está concentrando aí 53% do fundo imobiliário, não é isso. Existem várias empresas, né? E juntando todas elas no setor de escritórios vai dar 56,3%. Um outro dado importante é a alocação total por indexador. Isso é importantíssimo. E só de olhar aí na tela de vocês vão perceber que ele está com a sua maior posição atrelada ao CDI, com 91,4%. Se a tendência da taxa Selic é aumentar nas próximas reuniões, com isso, o CDI também aumentará. E provavelmente aqueles cotistas desse fundo imobiliário irão receber mais dividendos no futuro, devido a esse aumento da taxa Selic e, consequentemente, aumento do CDI. Depois, 8,2% a taxa Selic e 0,4% ao IPCA. Então, um fundo imobiliário basicamente aí atrelado ao CDI. Já o RPR11, a sua maior posição estava atrelada aonde? Ao IPCA, como nós vimos ali anteriormente. Bem, pessoal, hoje conversamos sobre os 3 fundos imobiliários que estão pagando mais de R$1 por cota de dividendos. Todos eles são de base 100. Não existe fundo imobiliário base 10 que pague R$1 por cota, pessoal. Muita atenção nesse detalhe. Aqueles de base 10, geralmente eles pagam 10 centavos por cota. Percebemos também que dos 3 fundos imobiliários que falamos hoje, 2 são do segmento de papéis.
Os segmentos de papéis, eles pagam mais dividendo mesmo, porém, eles possuem um risco muito maior embutido. Então, muita calma nessa hora quando você for colocar um fundo imobiliário do segmento de papel na sua carteira. Esteja atento, principalmente, na diversificação do portfólio desse fundo imobiliário. Quanto mais diversificado ele for, melhor para nós investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Vamos juntos construir nossa renda passiva. Até o próximo vídeo.